Salve, salve, galera! Beleza? Vamos nessa? Olha só, né? Algo importante para a gente trabalhar agora nesse momento, discriminante da equação de segundo grau, ou seja, saber quantas raízes uma equação de segundo grau possui sem calcular as raízes. Ah, ficou legal? É interessante? Então vamos nessa. Venha comigo, professor Jadiel Varges, aqui no Exatas Aprovação, nosso canal no YouTube. Olha só, professor, discriminante, então, está relacionado às raízes da equação? Sim, exatamente, né? Quando a gente fala de discriminante aqui, a gente está falando, né, de raízes da equação. Opa, então beleza, ó. Então, raízes, né? A gente está falando de raízes? Sim, exatamente, ó. Por quê, professor? Né, o que que isso quer dizer, essa relação de raízes aqui, ó? Quer dizer o seguinte, ó, se o delta for maior que zero, então, ó, possui duas raízes reais e distintas. Distintas quer dizer diferentes, não é isso, professor? Exatamente, ó, as raízes são diferentes. Se o delta for igual a zero, são duas raízes, continua tendo duas raízes, ainda reais, né? Porém, agora essas raízes serão iguais, ok? E quando delta for menor que zero, ó, o que que ocorre? Não possui raízes. Então, não possui raízes. Perfeito? Beleza? Ok. Professor, mas o seguinte, ó, né? Eu tenho uma dúvida aí, né? Isso está falando o seguinte, que tem que ser maior do que zero, né? Isso, ó, esse delta tem que ser maior do que zero, tem que ser igual a zero ou tem que ser menor do que zero, né? Isso. E como que eu vou saber que é maior, menor, né, do que zero? Pela relação dos sinais. Igual a zero quer dizer que zerou, não é isso? Se, né, ocorrer uma situação, ó, em que, né, o resultado seja um valor positivo, então o que que significa? Ó, que ele é maior do que zero. Então, positivo maior do que zero. Ah, ok, beleza. E caso, né, a gente tenha um resultado aqui, ó, que seja negativo, o que que significa aqui? Que é menor do que zero. Menor do que zero. Perfeito? Beleza? Então, ó, a gente descobre isso aqui, né, através aí dos sinais, né? Isso, ó, então a gente pode ter um sinal positivo, a gente pode ter o resultado zero, ou a gente pode ter um sinal negativo. Então, com isso, a gente consegue, ó, classificar aí essa relação das raízes, né? O que a gente chama aqui de discriminante. Então, na verdade, o que que a gente está falando aqui, ó, discriminante aqui, a gente está atribuindo aí, ó, a esse delta. Então, o que é o discriminante da equação de segundo grau? Ah, professor, é o delta. Certo? Professor, mas se é o delta, então como calcular o valor desse delta aí para saber essa relação de discriminante aí? Sim, tem uma formulazinha. Vamos só especificar aqui, ó. Quando a gente fala de uma equação de segundo grau, o que que a gente lembra? Que a gente tem, ó, o coeficiente A, né, isso? A gente tem o coeficiente B e a gente tem o coeficiente C. Concorda? Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o coeficiente A é o 25, ok? Exato. Então, ó, o que que a gente chama aqui de coeficiente A? O valor que aparece antes do termo elevado ao quadrado, né? Dessa relação, dessa letra que é elevada ao quadrado, né? Tem uma letra elevada ao quadrado. Perfeito, beleza. O coeficiente B, menos 10, ó. Então, a gente percebe que esse coeficiente B aqui, ele vem acompanhado por letra, mas não tem o quadrado. Veja que agora não tem o expoente 2. Então, isso aqui, ó, é denominado de coeficiente B. Exato? Exato, professor. E o coeficiente C é o termo independente, né? Isso, ó, o termo que não possui letra. Então veja, ó, que a gente tem aqui o 1, mais um ali, ó, é o termo que não possui a letra. Sim, e diante disso aqui,
que a gente pode, né, determinar aqui, ó, o delta. Então, delta vai ser igual a b elevado ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4AC. 4AC. Então, veja, ó, que a gente tem, né, a relação aqui que representa o quê? O discriminante da equação. Então, isso aqui, ó, está representando aí, ó, o discriminante da equação. Ah, professor, beleza. Então, quer dizer o seguinte, ó, que esse discriminante delta aqui, a gente calcula utilizando esses coeficientes, né? Isso mesmo, ó, o b elevado ao quadrado menos. Esse 4 é regra, professor? Todas as situações a gente vai usar o 4? Exatamente, ó. Então, 4 que multiplica o coeficiente A, que multiplica o coeficiente C. Então, esse 4 aqui é regra. Todas as situações a gente vai utilizar esse 4. Certo? Perfeito. Então, ó, qual vai ser o resultado aqui, então, do delta, né, que representa aí o discriminante da equação? Veja o seguinte, ó, b, então a gente vai pegar ali, ó, o coeficiente b, vale quanto? Vale menos 10. Como está negativo, a gente vai usar um parênteses, e aí, ó, por quê? Porque tem uma potência, vai elevar ao quadrado. Então, o negativo também tem que ser elevado a esse quadrado, não é apenas o 10, é o valor, né, do b. Todo o coeficiente b está elevado ao quadrado, e esse menos aqui faz parte do número, né, do valor 10 aí. O menos da fórmula e o 4 da fórmula a gente repete e a gente substitui o quê? Coeficiente, ó. Os coeficientes são os valores que a gente vai substituir aqui. O coeficiente A, qual é o valor do coeficiente A, professor? 25, perfeito, ó. 25 vezes, né, isso, ó, o coeficiente C agora. E qual é o valor do coeficiente C lá na equação? 1. Perfeito, beleza. Então, a gente tem o seguinte, que delta vai ser igual menos 10 elevado ao quadrado, ó, 10 vezes 10, 100. Não é isso? Só que menos com menos, a gente também tem que fazer jogo de sinal, fica positivo. Então, aqui vai ficar, ó, mais 100. Menos aqui, ó, 4 vezes 25. Pera aí, professor, 25, 25, 50. Se eu dobrar 50, 100. Então, 4 vezes 25, ó, é igual a 100. Ok, então, o que a gente conclui aqui, ó? Que 100 menos 100 é igual a quanto? Igual a 0. Então, ó, qual, né, a relação que a gente obteve aqui, ó, que delta é igual a 0. Delta é igual a 0. E o que a gente pode concluir isso aqui, ó? A equação, nessa circunstância aqui, tem o quê? Então, essa equação possui, veja que ela possui o quê? Duas raízes reais e iguais. Então, ó, duas raízes reais e iguais. Por quê? Porque o delta é igual a 0. Então, as raízes aqui, ó, elas são iguais. Raízes iguais, ok? Beleza? Então, ó, veja, né, que isso aqui, né, determina essas relações aqui, ó, possui raízes reais e iguais. Tranquilo? Ok, show de bola. Então vamos lá, né? Próximo exemplo, né? Mais um exemplo, professor, dá para fazer? Sim, com certeza. Vamos aqui, ó, novamente, o que a gente pode separar aqui? Os coeficientes, lembra? Coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C, porque a gente vai ter que substituir aqui na fórmula, ó, b ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. Ah, ok, beleza, perfeito então, professor. Certo. Qual é o valor do coeficiente A aqui, ó? Veja que tem um número aqui, ó, antes desse termo elevado ao quadrado. Professor, é 1 que está aí, não é isso? Exatamente, ó. Então, A vale 1. Perfeito? B vale quanto? Ó, vale menos 3. Então, a gente pegou o A primeiro. Agora, a gente tem aqui, hein, ó, o valor de B, que é o valor que aparece aqui antes da letra sem o quadrado, que é menos 3. E o valor de C, que a gente tem, ó, que é o termo independente sem, né, letra. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? O menos
10. Então, lembrando que o sinal sempre faz parte aqui, ó, do coeficiente, desse número que representa aí o coeficiente. Então, sempre acompanha. Perfeito? Beleza? Ok. Então, veja o seguinte, ó. O que a gente tem aqui agora? A gente vai o quê? Fazer a substituição, ó. Então, a gente tem a fórmula e a gente pega e trabalha aqui a substituição. Então, delta vai ficar, ó, B é menos 3, então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, vezes ó, o coeficiente C. Qual é o valor do coeficiente C? Menos 10. Então, não pode esquecer do sinal, é importante. Então, esse sinal aqui, ó, faz parte, né, do número. Então, ele tem sempre que acompanhar o número aí. Ok, menos 3 elevado ao quadrado, ó, 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 9. Ok, agora, o que a gente vai multiplicar, ó? A gente vai multiplicar aqui, ó, o 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 10, que é 40. Então, a gente tem um resultado aqui, ó, que é 40. Professor, mas tem um negativo ali, tem outro negativo lá. O que a gente faz? Aqui a gente vai ter que trabalhar com jogo de sinais. Multiplicação. Toda vez que tem multiplicação, aí ó, está envolvendo uma relação entre sinais, a gente tem sempre que executar jogo de sinais. Nesse caso aqui, ó, menos com menos, então na multiplicação menos vezes menos fica mais, ó. Então multiplicando menos com menos aqui, menos vezes menos é igual a mais. Logo, o que a gente tem aqui, ó? 9 mais 40, 49. Ah, professor, 49, ó. 49 aqui é um valor positivo, né? Isso, ó. A gente achou aqui, ó, que esse 49 aqui, ó, ele é positivo. Exato. Então, se ele é positivo, o que a gente garante, né? O que a gente pode estabelecer aqui, ó, a partir desse valor positivo aqui, que a equação ela tem duas raízes. Então, ó, a equação aqui tem duas. Então, ó, possui, né? Possui o quê? Duas raízes reais, ó, reais e distintas, né? Isso, ó, duas raízes reais e distintas, perfeito, ó? Ok, beleza. Então, ó, duas raízes reais e distintas. Ah, ok. Então, raízes reais e distintas. Possui agora raízes reais e distintas, né? Na situação anterior, a gente viu que ó, o delta aqui foi zero, as raízes reais iguais. Agora a gente tem, né, que o delta positivo maior que zero, valor positivo maior que zero. Então as raízes elas são o que? Reais e distintas. Professor, mas essa equação aqui não tem A, B, C, não. Só tem aqui, ó, o A e o C. E aí, né? Mas quem disse que o discriminante não faz parte da equação incompleta? Ah, né? A gente pode calcular também o discriminante aqui em relação, né, à equação quando ela for uma equação incompleta. Vamos lá. Olha só, o que a gente tem aqui? O valor de A, gente conhece, né? Isso que é o menos 4. O valor de B a gente não conhece, ó, que é o zero. E o valor de C a gente conhece, que é o menos 1. Perfeito. Então, veja, ó, a gente conhece dois valores aqui. A gente conhece, ó, o valor do coeficiente A, que é menos 4, e a gente conhece o valor do coeficiente C, que é menos 1. Perfeito? Ó, então, representado ali. O zero não apareceu ali, ó. Por quê? Porque não há necessidade de escrever 0x, né? Isso pode ser suprimido da equação. Ok, beleza. Então, vamos lá. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, veja que essa é a fórmula, né, que permite aí calcular esse discriminante. Sim, professor. E agora aqui, ó, substitui normalmente como a gente estava substituindo nos casos anteriores.
que que a gente tem? O b vale o quê? 0, então vai ficar 0 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor do coeficiente a. E qual é o valor do coeficiente a aqui na equação? Menos 4, professor. Ok, beleza, menos 4. Vezes o valor de c, ou seja, o valor do coeficiente c, que vale quanto? Menos 1. Nossa, professor, mas agora tem muito menos aí, embolou o meio de campo. Calma, calma, a gente vai trabalhar aqui, né, o jogo de sinais com, né, paciência, com atenção. Veja o seguinte, então a gente tem que delta vai ser igual a 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 0 continua 0. Então 0 ao quadrado continua 0, permanece 0. A gente vai fazer o que? Que a gente vai multiplicar, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Professor, então quer dizer que aqui vai ficar 16 depois da multiplicação. Perfeito. Mas e os sinais da mesma forma, ó? A gente tem o quê? Esse menos, né? Isso, ó, a gente tem um menos aqui com menos daqui. Então, jogo de sinal, ó, menos vezes menos, ou seja, menos com menos aqui na multiplicação, ficou o quê? Fica mais, fica positivo. E agora a gente pega esse resultado positivo que a gente achou desses dois e faz jogo de sinal com o próximo, ó. Mais com menos, professor, mais com menos, agora, ó, na multiplicação, multiplicando mais vezes menos é igual a menos. Exatamente, perfeito. Então, ó, vai ficar negativo aqui. Professor, então quer dizer que primeiro a gente faz aqui, ó, menos com menos, que vai ficar mais, não é isso? E depois a gente faz, ó, esse mais com menos, que aí acha esse menos aqui, né? Isso, ó, exatamente. Perfeito. Certo. Então, o que que a gente obteve aqui, ó? Que delta vai ser quanto? 0 menos 16, menos 16. Então, a gente, ó, obteve o quê? Um resultado negativo, ó. A gente tem aqui agora um resultado negativo. Veja, ó, o processo contrário ali. A gente tinha um resultado positivo. Agora, a gente tem aqui o quê, ó? Um resultado negativo. E aí, quando o resultado é negativo, o que que a gente, né, tem aqui? Como que a gente classifica isso aqui? Professor, a equação não possui raízes reais, não é isso? Exatamente, ó. Então, a gente sabe aqui o quê? Que a equação o quê? Não possui, ó, nesse caso aqui, não possui raízes reais. Veja que a gente está dizendo que não possui raízes reais. A gente está dizendo que ela não tem raízes de forma alguma, né? A gente está dizendo que não possui raízes reais. No universo dos números reais, ela não tem raiz, ó. Então, observe isso aqui que a gente está falando, ó, em relação a números reais. Então, ó, não possui raízes reais, mas tem raízes complexas, ok? Mas isso aí é uma outra história, né, para uma, né, futura, né, prospecção e de estudo que a gente venha desenvolver. Perfeito? Beleza? Então, nesse momento, o que que a gente tem que estar atento com relação a essas três circunstâncias, né? Se o resultado do delta for positivo, se o resultado do delta for zero ou se o resultado do delta for negativo, ok? Aí, né, a classificação depende dessas circunstâncias. Professor, a gente não vai aprender, a gente não vai calcular as raízes, vai só, né, perceber, analisar quantas raízes tem, mas não vai calcular as raízes. Sim, a gente vai calcular as raízes, só que isso a gente vai fazer no próximo vídeo, ok? Beleza? Isso aí, bons estudos!